Shalom, Reverim, Boker Tov Lekulam. Paz, meus irmãos, bom dia para todos. Shalom, Reverim, Boker Tov Lekulam. Paz, meus irmãos, bom dia para todos. Nesse momento aí nós vamos estar dando continuidade aí ao nosso estudo sobre teontologia, tratado sobre o ser de Deus. Então nós já abordamos aí a soberania de Deus, né? Abordamos aí em primeira mão como que Deus se revela, né? O Deus tão imensurável, um Deus tão todo-poderoso, Criador. É um Deus que é Espírito, ele resolve se revelar à sua criatura, e nós vimos as formas em que Deus ele se revela através das Escrituras, né? E por aquilo que ele se permite revelar a nós. Aí falamos sobre a soberania de Deus, falamos sobre os três, as três fases da vontade, né? Se é que eu posso usar essa terminologia fase. Três conceitos sobre isso. Três conceitos sobre a vontade de Deus. Aí nós vimos lá a vontade decretória, está decretado, não muda. Vimos a vontade prescritiva, que é a vontade de Deus que está nas Escrituras, que ele deixou escrito, é uma profecia, está escrito no mandamento, mas o homem ele pode ali desobedecer ou não. Na vontade decretória, Deus não vai mudar, tá? São coisas estabelecidas, Deus não mudará a circunstância. Na vontade permissiva, Deus ele permite as coisas acontecerem, mas ele não coaduna com aquilo, ou seja, ele não concorda, por mais que ele permita, porque muitas das coisas que ocorrem, vamos dizer assim, de mal, os malefícios que vêm sobre a humanidade, muitas das vezes é por consequência da própria natureza ou por consequência do próprio pecado do ser humano e da má escolha que o ser humano faz. E abordamos a questão também de Deus ser o criador do mal. Então nós vimos lá aquele conceito de mal, não como mal moral, mas como mal de calamidade, que as calamidades ocorrem devido à desobediência do homem, à quebra dos mandamentos, dos princípios de Deus. Então, mediante a isso, nós então fechamos aquela questão da soberania, né, da revelação de Deus, da soberania de Deus. E agora nós vamos entrar nos atributos de Deus. O que são atributos? São características, é, são características que podem dizer algo sobre alguém, tá? Então, diante dos atributos, a gente precisa entender que nós temos os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. Começando pelos atributos incomunicáveis, são aqueles atributos de Deus em que só Deus tem. Então, a criatura, vamos dizer assim, o ser humano, o homem, ele não participa, não existe nada, ninguém que possa ter estes atributos incomunicáveis de Deus. Somente Deus possui os atributos incomunicáveis. Quer dizer que ele não colocará este atributo sobre outrem. Ele não dará, a pessoa não conseguirá alcançar esses atributos. Quais são eles? Atributo da sua onipotência, ele é o todo-poderoso. Você pode ter uma pessoa poderosa, né? Uma pessoa poderosa em palavras, em atos, em criações da mente, mas ele não é o todo-poderoso, é aquele que tem todo o poder, seja nos céus, na terra, embaixo da terra, não tem alguém que se iguale ao poder do Todo-Poderoso. Então o próprio nome já está dizendo Todo-Poderoso.
E nós temos o atributo da onipresença, também é um atributo incomunicável. Onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ontem nós abordamos dizendo que Deus, que para Deus presente, passado, futuro é a mesma coisa. Para Deus, luz, treva, escuridão é a mesma coisa. Para Deus não há distinção destas coisas, porque Deus é atemporal, Deus não está preso no tempo, Deus não depende da circunstância para agir, para operar ou para estar, porque Ele é onipresente. Então Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Presente, passado e futuro. O mesmo momento que Deus está aqui no presente conosco aqui nessa live, Deus já está lá no futuro, Deus está lá no passado. Para nós o passado não tem como voltar, mas Deus está lá. Por quê? Porque Deus é onipresente, para Ele é a mesma coisa, nada muda, tá? Diante desta grandeza onipresente de Deus. E nós temos a sua onisciência, ou seja, Deus sabe tudo, conhece tudo, sonda tudo, tá? Deus, ele consegue ouvir a oração de bilhões ao mesmo tempo e discernir, distinguir cada oração de cada um desses bilhões. Eu, para te escutar, se tivesse pessoas conversando aqui, eu tenho que ouvir fulano, deixa eu ouvir ciclano primeiro, porque senão eu não vou entender o que ele está falando. Com Deus não tem isso. Com Deus não tem isso. Esse negócio de que Deus ouve fulano e não me ouve, não existe isso. Deus ouve a todos, né? A questão é a resposta. Aí é que é a questão. Ele ouve a todos, mas dependendo da... Não vai responder a todos. Não é porque ele não tem capacidade para responder. Porque aí é condicional a resposta. Mas ouve a todos. Vê a todos. O salmista disse que se eu fizer a minha cama no Sheol, ali ele estará. Se eu subir aos montes, não importa. Você pode ir para onde quiser. Deus estará lá. Aí alguém um dia disse assim: existe um lugar onde Deus não está. Aí eu perguntei, mas que lugar é este? Aí a pessoa logo pensou na santidade de Deus, na justiça de Deus, disse: no inferno. Deus não está lá no inferno. Eu disse: não, Deus está lá no inferno. A pessoa ficou abismada. Mas como assim? Como é que Deus está no inferno? Deus está, você mesmo já falou. Na sua justiça. A justiça de Deus, ela está presente no inferno. Deus está presente na mente, na memória daquelas pessoas que foram condenadas à perdição eterna por fato de desobedecerem ao mandamento, saberem, mesmo que seja um ateu, né? Aqui eu não estou em questão de crer ou não crer, mas naquilo que eu vejo dentro das escrituras, que mesmo no inferno as pessoas estão lá espraguejando a Deus, estão lá blasfemando de Deus porque foram para lá. Deus está no inferno na consciência das pessoas que para lá vão e das que lá estão. Então Deus está em todos os lugares, até mesmo no inferno. Possa você discordar ou não, ele é onipresente, não tem como. Nós vemos na parábola do rico e Lázaro. Gente, uma parábola, quando ela contém, presta atenção, você tem que entender, parábola, eu vou abrir um parênteses só para explicar a questão da parábola. Parábola, quando ela tem nome, o personagem tem nome, quando ela dá localidade geográfica, quando ela expressa falas, conversação, vamos dizer assim, aquela parábola, ela é tirada de um contexto real. É uma simbologia de algo real. Então, eu estou vendo algo real, então eu vou usar aquilo que eu estou vendo e vou criar vamos dizer assim, uma parábola sobre isto, né?
Então, isto é parábola. Então, essa é uma das formas de entender a parábola. Agora, quando parábola não tem nome de pessoa, parábola não tem nome de geográfico, não tem localização geográfica, parábola não tem conversação, são apenas versos em forma de poesia, aí é uma parábola, é algo fabuloso, é uma fábula, né? É uma lição de moral, vamos dizer assim, né? Então, tem que entender isso. Então, no inferno, Deus está presente, tá? Então, quando lá a parábola do rico e Lázaro que Jesus fala, então ele vai dizer, olha, né? Manda Lázaro que molhe com seu dedo, que eu estou em tormento, tal, tal. Aí, qual vai ser? Não. É, ele diz assim, ó, não tem como, a resposta de Abraão, né? Não tem como os que estão aí passar para cá, não de lá para cá, daqui para lá. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Então, o próprio rico que estava lá no Sheol, lá no inferno, qual que vai ser a resposta? Não, pai Abraão, não. Então, esta negativa não que ele utiliza ali é porque ele ouviu os mandamentos aqui em cima, junto com os irmãos. Como ele não atentou para os mandamentos, ele viveu a sua vida dissoluta e por aí ele transgrediu os mandamentos de Deus, pecou contra a santidade de Deus e lá está no inferno. Lá ele disse não, aquele não é simplesmente de não no ato de não é isso que eu quero que você faça. Ali é um não, ele está mostrando porque é porque ele disse não para os mandamentos e ele sabia que os irmãos também induzidos talvez por ele, isso já é uma questão minha, induzidos talvez por eles, também diriam não a Moisés e os profetas. Então, por isso ele foi para o Hades, para o inferno, tá? Então, é isso. Então, Deus, na sua onisciência, sabe de tudo, vê tudo, ouve tudo, faz distinção de um por um, né? A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Quem contou? Deus. Deus conhece todas as estrelas, chama cada uma pelo seu nome. Então, essa é a onisciência de Deus, tá? Então, mediante a isto, nesta introdução, nós vamos entrar aqui. Eu creio que hoje vai ser um pouquinho mais extensivo. Eu vou terminar essa primeira parte, tá? A gente vai ver aqui algumas coisinhas aqui e a gente vai abordar também alguns assuntos aqui, tá? É isso aí que você vai achar interessante. Então, vamos lá. Vamos lá. Atributos de Deus. Então, vamos para os atributos. Imutabilidade de Deus. Ou seja, o que é imutabilidade? É o que não muda. Tá? Ou seja, o que é imutabilidade? É o que não muda. É algo imutável. Deus não muda. Não muda? Não muda. Então vai entrar uma questão aqui. A gente vai explorar essa questão, da questão de Deus se arrepender. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, gente. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe de tudo. É aquilo que eu disse. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Antes da coisa ocorrer, ele já sabe. Antes da palavra ser facultada na sua mente, Deus já sabe o que você vai pensar. Olha a grandeza da onisciência de Deus. Então, nessa imutabilidade de Deus, vai surgir uma questão aqui. A gente vai ver lá, tá? A questão do arrependimento de Deus. Então, Malaquias capítulo 3, verso 6, parte B, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Então, Deus está dizendo que ele não muda. Então, percebemos que esta é uma ação direta de Deus. Não é o escritor do livro que está dizendo que Deus não muda, mas sim o próprio Deus declarando que ele, Deus, não muda. Então, não é o profeta Malaquias que está dizendo, ó, Deus não muda não, viu, gente? Não. O próprio Deus falou assim, ó, eu, primeira pessoa do singular, eu não mudo. Então tá aí, ó. É o nome da primeira pessoa do singular, eu não mudo. Então foi o próprio Deus que disse que ele não muda. Então vamos ver, ó, logo vem a pergunta, se Deus não muda, por que devemos orar? Aí vem a questão, se Deus não muda, por que devemos orar? Então oração não tem poder para mudar a circunstância, oração não tem poder para fazer Deus revogar algo. Vamos ver essas questões aí. Temos que entender que Deus não muda, não é que ele não muda se as orações às vezes mudam a circunstância.
Bom, se Deus não muda, por que que muitas orações mudam circunstâncias? Por que que às vezes a pessoa, se Deus não muda, às vezes a pessoa está sofrendo alguma coisa, eu vou lá e oro e aquilo desaparece, ou aquilo muda, a circunstância muda. Por quê? A gente vai entender isso aqui. Então, ó, é, essencialmente, deixa eu só separar aqui, deixa eu corrigir aqui, né? Ó, essencialmente, ele não muda em sua onipresença, nem sobre sua onipotência, muito menos em sua onisciência, nem sua eternidade, aceidade. Então, quando você ouvir a palavra aceidade, você está falando da eternidade de Deus, né? É alterado. Então, Deus não muda concernente a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Concernente aos atributos incomunicáveis, Deus não muda, não altera. Então, continuando aí. Em suma, esta imutabilidade não é aplicada apenas à sua essência, mas aos seus atributos incomunicáveis. Portanto, Deus é o que foi e sempre será. Êxodo capítulo 3, verso 13. Eu sou o que sou. Claro que aqui tem uma interpretação diferente do que eu sou o que sou. Ali vai ser Asher e Re Asher, ou seja, eu serei o que serei, eu sou o que serei, eu serei o que serei. Então, eu sou aquilo que você precisa, assim, no âmbito da explicação do que é Asher e Re Asher, que é eu serei o que serei, eu sou o que serei e eu serei o que sou. Então, esse eu sou o que sou, foi uma tradução de português, mas beleza, está explicado aí. Não quer dizer que não muda. Então, Deus não muda, entendeu? Salmo 102. Salmo 102, verso de números 25 a 27. Eu vou abrir aqui o texto e vamos ler este texto. Salmo 102. Não foi preparado o salmo para eu ler, viu, gente? Então, paciência aí, tá? Deixa eu abrir aqui. Salmo 102. 25, 27. Diz assim, ó. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então é um Deus imutável. Então Deus não, quem criou? Deus não foi criado. Aí alguns filósofos, né, algumas pessoas vão dizer que Deus é fruto da mente humana, é uma criação da religião. A religião criou Deus, né? Então isso é uma questão filosófica, tá? Então eu fiz uma pós-graduação em ciências da religião, então eu sei muito bem do que é que eu estou falando aqui. Então, dentro do conceito da ciência das religiões, né, que estuda as religiões, então, por causa de alguns conceitos de religiões, de várias religiões, então criou-se essa ideia, alguns criaram essa ideia de que a religião é fruto da mente humana, tá? Então, mas essa não é a questão, então vamos lá, só para você entender um pouco aí o pensamento de algumas pessoas. Observando a declaração do salmista, Deus não se desenvolve com o tempo, não aprende, não se aperfeiçoa. Do mesmo modo, ele não regride, ele não diminui, ele não desaprende. Deus é constante, Deus é sem variação em sua essência. Então, Deus é. Deus, né? Deus não será, Deus não foi, Deus é. Mas e amanhã? Deus é. E ontem? Deus é. Tá? Deus é. Hebreus 13:8, se não me falha a memória, né? Diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós temos presente, passado e futuro. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As três divisões do tempo
dentro do nosso âmbito cronológico, de presente, passado e futuro. Então, é o fato. Tiago capítulo 1, verso 17, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, as boas dádivas, o dom perfeito vem de Deus, vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. E que não tem sombra de variação? São o dom perfeito? Não, é o Pai. É o Pai das luzes, nele não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Tá? Então, o texto vem dizendo que Deus não muda. Vamos agora àquela pergunta. A oração pode mudar o imutável de Deus? Vamos entender. Se a oração não mudar, é em suma desnecessário que oremos. Ou seja, se oração não faz Deus revogar ou mudar a circunstância, então orar é desnecessário. Vamos entender isso. Vamos entender esse conceito aqui. Vamos entender. Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim, ó. Aí eu pus reticências, abre aspas, reticências, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós estamos vendo aqui que há uma condição, que a oração ela pode mudar, mas esta mudança ela é condicional. Então aqui nós temos a questão de se humilhar, de orar, de converter dos maus caminhos. Aí diz, eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra. Então nós vemos que a oração, ela sim pode mudar algumas circunstâncias. Vai depender se aquela circunstância, ela está dentro do ato da vontade prescritiva, permissiva ou decretória. Então nós temos que entender, por isso que aquelas três fases da vontade de Deus, a gente tem que entender aquilo primeiro para entender o restante aqui agora. Então é onde a gente vai agora explorar isso aqui mais um pouquinho. Então devemos levar em consideração que a imutabilidade de Deus nada a ver tem com a sua vontade de intervir. Então não tem a ver com a vontade de Deus, eu vou intervir porque eu estou vendo que está tendo. Não, dependendo da circunstância. Vamos prosseguir, ó. Por isto, a necessidade de entendermos sua vontade decretória, onde sua vontade e conselhos já estabelecidos serão cumpridos independentemente de querermos ou não. Então, na vontade decretória, como a gente já viu lá atrás, no estudo passado, a vontade decretória, Deus determinou, Deus decretou, então não vai ter oração, não vai ter lágrima, não vai ter nada que mude. Se está dentro desse ato decretório da vontade de Deus, acabou. Não tem oração que mude, porque Deus não muda. Mas a circunstância pode mudar, mas dentro da vontade decretória não vai mudar. Vamos continuar, ó. Sua vontade prescritiva, aqui está escrito, ó, onde mesmo estabelecendo um princípio, o homem tem a livre vontade de realizar a vontade de Deus ou não, assumindo as consequências dessa desobediência. Como diz o pastor Davi, desobedeceu, a conta vai chegar. Tudo chega a conta, tanto para obedecer quanto desobedecer. É o que, né, uma fala dele, que ele fala muito, é isso, então a gente fica ouvindo ele, fica gravado. Então ele disse que a conta vai chegar, ou seja, é aquilo que a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele colherá, independentemente, quer seja bom, quer seja mal, tá? Vai colher o que se plantou. Então dentro da vontade prescritiva, está escrito, está escrito esse mandamento aqui, né, não roubarás, mas eu posso querer roubar ou não. Se eu não roubar, eu tenho consequência de livramento, de dádiva. Se eu roubar, eu tenho consequência de prisão, de às vezes até assassinato, porque rouba, né? Mas a questão aqui é a obediência. Então, na prescritiva, vai ter a consequência. Pode estar tudo bem. Se infringir um mandamento, a coisa desanda, ou seja, a circunstância vai mudar. E na sua vontade permissiva, onde Deus decide não intervir no curso da circunstância, permitindo acontecimentos às vezes catastróficos. Então tem situações, né? Tem catástrofes, tem coisas que podem ocorrer, que são permissão, mas não é vontade de Deus. Então dentro da permissão, Deus permite, mas ele não coaduna, ele não participa, ele não quer aquilo, mas a circunstância, o que foi feito, ou a própria ação da natureza numa catástrofe,
numa calamidade e várias outras facetas da atuação dentro do âmbito da criação pode acontecer por permissividade, permissão de Deus, né? E aí fazer-se o quê? Deus é soberano. Então vamos aqui para o próximo. Maravilha. Então, a oração pode mudar a ação de Deus diante de uma circunstância. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu ver que isso não adiantou muito, porque deu uma agarrada aqui, não. Ó, a oração pode mudar a ação de Deus diante de uma circunstância através de sua intervenção, mas jamais poderá mudar sua natureza divina, nem sua soberania. Então, o fato de a oração ela mudar a circunstância, porque Deus interveio na situação, interveio na circunstância porque alguém orou, não quer dizer que aquilo mudou a natureza divina, não quer dizer que aquilo infringiu ou feriu um dos princípios da imutabilidade de Deus, dos seus atributos incomunicáveis, da sua soberania. Não houve isso, né? Eu vou contar aqui um caso que eu ouvi uma vez, alguém estava pregando, se fato é, se não, aí a pessoa vai, ou seja, colher disso, mas a pessoa falou, né? Ela estava ministrando e ela disse sobre, ela contou um fato, algo que aconteceu de uma pessoa que viu outro numa cadeira de rodas e aquela pessoa evangelizou aquele cadeirante, né? Aquele cadeirante, ele lamuriava muito a situação que ele estava, né? Porque ele andava e aconteceu um acidente, alguma coisa assim, e ele ficou paraplégico, tetraplégico, não sei como é que fala, paraplégico mesmo, não fala a memória. Aí ele ficou dependente de cadeira de rodas, tá? Então aquilo era irreversível aos olhos da medicina. Mas a pessoa que evangelizou esse cadeirante, disse, não, eu vou orar e Deus vai te levantar dessa cadeira. Eu vou orar, nós vamos orar e Deus vai te tirar dessa cadeira de roda. Sim. E ele contando que essa pessoa, esse irmão, pegou esse cadeirante, levou para o monte, e fizeram campanha de oração no monte, e foi orando, e foi buscando, e foi pedindo, e foi clamando, e foi clamando, e foi clamando, e foi passando o dia, foi entrando o dia, foi passando o dia, foi entrando o dia, até que o cadeirante levantou da cadeira. Aquele que era cadeirante saiu da cadeira de roda. Deus curou, tocou em sua coluna vertebral, curou ele, trouxe de volta os movimentos da perna, ele passou a andar. Então ali houve aquela alegria, aquele glorificar de Deus, mas aquele cadeirante, ele era uma pessoa carnal. Ontem nós estudamos ali, né? O pastor Davi, ele deu um estudo interessante sobre os 3 tipos de crente. Ele falou lá sobre Mateus 13, na questão da semente, né? Do semeador e da semente. Falou os 3 tipos de crentes ou de pessoas que pode ter dentro da igreja, que tem dentro da igreja, né? O crente carnal, o crente natural, o crente espiritual. Foi um estudo muito bacana, né? Então, esse cadeirante, dentro daquilo que eu ouvi ontem, esse cadeirante era uma pessoa carnal. Ele era uma pessoa carnal. E passou-se o tempo, esse cadeirante se envolveu, esse cadeirante, vamos dizer assim, ele se envolveu num conflito com outra pessoa e entrou na carne, foi lá e tirou a vida da outra pessoa no conflito que ele estava envolvido. Ele estava na cadeira de roda, Deus curou ele, porque alguém orou, alguém interveio na oração, Deus foi lá, interviu nessa intervenção, curou, levantou o ex-cadeirante, agora vai tirar a vida de uma pessoa, ele comete um assassinato, vai preso, alguém vai para a sepultura, perde a oportunidade, e dizendo esse fato, a pessoa que estava contando esse fato, ele disse, olha, e aquele irmão que fez o propósito de oração, ele estava na sua casa orando e Deus falou com ele que o sangue que foi derramado por aquele ex-cadeirante, Deus ia cobrar do irmão que orou. Por quê? Porque não era a vontade de Deus que aquele cadeirante, Deus sabia que se aquele moço saísse da cadeira de roda, ele ia tirar a vida de alguém. Mas como
a insistência foi tanta, é a vontade permissiva de Deus. Deus não queria que saísse da cadeira de rodas, mas a oração mudou a circunstância. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Isso foi dito ontem também. Tomar muito cuidado quando você vai orar para alguém. Toma cuidado. Não vá, vamos lá na casa de fulano orar sem saber o que aconteceu. Então analisar tudo direitinho, para às vezes a gente não participar de pecado alheio, que é o que a Bíblia diz, não imponhas a tua mão precipitadamente sobre alguém para não participar de pecado alheio. Então isso foi um fato que aconteceu e o sangue do que derramou não ficou na mão do cadeirante somente, ficou na mão também do irmão que orou. Por quê? Porque a oração, Deus respondeu, mas não era a vontade de Deus que aquele moço saísse da cadeira de roda, porque Deus sabia que ele ia tirar uma vida. Então, dito isso, só para vocês entenderem a questão dessa aqui, ó, da oração pode mudar a ação de Deus diante de uma circunstância através de sua intervenção, mas jamais poderá mudar a sua natureza divina nem sua soberania. Então, Tiago 14, 15b diz: está alguém entre vós doente? E a oração da fé chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tá? Levantará. Então, tá vendo? A oração, ela pode sim mudar a circunstância. Tá? Mas tomando muito cuidado. Deus pode se arrepender? Aí, pronto. Aqui a gente precisa entender. Deus pode. Se Deus é imutável, ele pode se arrepender. Vamos entender. Ó, por 7 vezes a Bíblia menciona que Deus pode se arrepender. Vamos ver se pode, se ele é mutável. Não sei. Se ele é mutável, como é que pode Deus se arrepender se ele não é pego de surpresa? Só se arrepende quem é pego de surpresa ou quem diz assim, por que eu fiz isso, né? Agora vamos ver o que conceito, vamos ver o que a Bíblia coloca dentro do contexto original sobre essa questão de arrependimento, quando aparecem 7 vezes mencionados nas Escrituras. Que tipo de arrependimento é esse? Pronto. Aí já vem uma segunda pergunta. Que tipo de arrependimento é esse? Então vamos entender isso aí. Vamos explorar essa questão aqui, ó. Exemplo A. Então nós temos aqui, né, Gênesis capítulo 6, verso 6, onde nós temos aqui no hebraico, ó, vai Nahem, ó, vai Nahem, Adonai, ki assar et ha Adon ba aretz. Traduzido para o português, então se arrependeu aqui, ó, vá e Nahan. Nahan é arrepender-se, mas vamos ver o que significa esse Nahan aqui, ó. Vai Nahan e arrependeu-se, né? Então, e vai dar no mesmo aqui com a conjunção, tá? Então se arrependeu Nahan. A palavra arrependeu aqui, ó, vê Nahan. E arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Então a gente tem que entender toda a dinâmica desta oração, tá? Porque é uma oração que a gente tem verbo aqui, né? Então temos vários verbos, então temos aqui orações, 2 orações aqui neste texto, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Então vamos entender, a 1 Samuel, mais um texto aqui, a 1 Samuel 15, 11, 35. Aqui, ó, isso aqui é a raiz, ó. Nirhamti, ó, Naham, tá? Aqui é a raiz aqui, ó. Vou grifar aqui pra você aqui, ó. Naham, aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo a raiz aqui, ó? Nun, Re e o Mem, aqui é um Mem sufito, né? É o mesmo que tá aqui, ó. Mas quando ele está no final, ele muda para essa forma aqui, ó. Acompanha aí a setinha, ele muda para essa forma aqui. Aqui quando ele está no meio, no começo, tá? Mas é a mesma palavra aqui, porque nós temos aqui um prefixo aqui, né? Um prefixo aqui. Não, um sufixo, né? Prefixo é que vem antes. Aqui indicando este mi aqui, arrependo-me. Então, ó, Nihamti, que
que Himlacheti et Shaul le Melech. Arrependo-me, Naham, de haver constituído Saul, que é Shaul, né? Haja vista que o nome de Paulo, né? O nome hebraico de Paulo é Shaul, tá? Shaul. Ah, mas por que Paulo? Porque o português traduziu, tentou transliterar de Shaul para aí colocaram Saulo. Shaul é o nome hebraico. Então, quando você tem Saulo, é porque o português transliterou Shaul para Saulo, tá? O nome grego dele era Paulo, ou Paulus, tá? Então, não é que Deus mudou o nome de Paulo. Deus não mudou. É porque ele tinha dois nomes, o nome grego e o nome hebraico. O nome hebraico era Saulo, que é Shaul. Paulo, que é Paulus, nome grego ou latino, não sei, tá? Então, assim, a questão que não é essa, não. Fica na coisa que não tem nem necessidade. Então, rei. Então, Deus arrependeu de pôr Saulo. Como arrependeu? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, tá? Mais um texto aqui, ó. Vadonai Naham, de novo aqui, ó. Vadonai Naham, que Himler et Shaul al Israel. O Senhor se arrependeu, Naham, de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então, mais um texto aí, no hebraico, mostrando a palavra, tá? Exemplo B, Êxodo 3, 32, 10, 11a e 12b e 14. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: torna do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, o mal aqui nós já estudamos lá sobre o mal, que era lá, não é mal moral, mas o mal natural de calamidade, tá? Não era o mal moral, porque Deus não é causador do pecado, da palavra mal que é Ra, tá? Ra, tá? Então, nós temos aqui, ó, Vaianahem, aqui, ó, mesma raiz, tá? Vaianahem, Adonai, al, harar, asher, diber, le asot, le amor. Então se arrependeu Naham, um senhor do mal que havia de fazer ao povo. Amor, aqui, para o povo. Amor, ou seja, para o povo. Tá? Então aqui, Naham, a palavra Naham, que quer dizer arrependimento. Então nós temos textos, né? Textos em que parece que Deus ele se arrepende. A gente vai analisar. Primeiro eu estou mostrando os textos, depois a gente vai analisar. Então vamos lá. Ó. Em 2 Samuel 24, 16a, diz assim, abre aspas. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruí-la, arrependeu-se Naham, o senhor do mal, Ra, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a mão. Mais um texto mostrando a palavra arrependimento sendo um arrependimento de Deus. Vamos, presta atenção. Jeremias 18, 7 a 8. Também eu me arrependerei, Naham, do mal, Ra, que pensava fazer-lhes. Então, olha aí, ó. Deus abençoe a nossa irmã Flávia Félix, né? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um abraço para todos aí da família em nome de Jesus, tá ok? Então, ó, Joel 2,13, olha aí, Joel 2,13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende, Naham, do mal. Pai, arrepende? Calma aí, eu estou mostrando primeiro os textos,
depois a gente vai analisar a palavra Naham. Por isso que o destaque aqui do hebraico, Naham, tem que entender o que quer dizer isso. Então, Jonas capítulo 3, versos 9 e 10. Viu Deus o que fizeram, reticências, e Deus se arrependeu, Naham, do mal, Ra. Mais um texto mostrando arrependimento de Deus. Entendendo o termo Naham. Agora é que a gente vai explorar esta palavra dentro do texto, o que significa a palavra. A palavra mal, a gente já abordou ela lá no estudo sobre a vontade, se não me falhe, prescritiva ou prescritiva ou a vontade permissível, não me lembro, mas está lá. É só se você assistir os vídeos passados, 2 vídeos passados, você vai ver lá eu explicando sobre a questão do mal, durar, né, que Isaías diz no Isaías 45, eu faço a paz e crio o mal, né? Então o mal lá, entendemos que aquele mal não é um mal moral, mas um mal como calamidade, um mal natural. Então Deus não é o causador do mal em questão de quesito pecado, tá? Então já resolvemos esse problema com a palavra Ra, que é mal. Nós vamos resolver agora entender a palavra arrependimento na pessoa de Deus, Naham, tá? Ó, todos os autores diferentes de textos diferentes. Vale ressaltar que o hebraico não é como o português nem os idiomas latinos, levando em conta que uma palavra pode possuir vários sentidos, seja uma palavra polissêmica, né? Nós temos esse tipo de coisa, de terminologia no português. Por exemplo, manga, você tem manga de camisa, você tem manga de lado, você tem manga de fruta, que é a manga da mangueira, né? Então você tem a manga, e ela é uma palavra polissêmica, tá? Pé da cadeira, aí já é, né? Pé direito, pé da pessoa. Então, palavra polissêmica. Então você tem que entender isso, tá? Então vamos ver. Pode possuir vários sentidos e significados, sendo o caso desta palavra em destaque, Naham. Então a palavra Naham, dentro do hebraico também, ela é uma palavra polissêmica. Então, ela tem sentido, não no sentido de arrependimento. Vamos entender aqui isso. Vamos ver. Aí eu tenho que explicar com expressão, vai ficar um pouco meio complicado, mas eu vou tentar explicar para você entender. O verbo hebraico traduzido em português como arrepender é Naham, palavra que aparece no Antigo Testamento, na Primeira Aliança. Vou mudar isso aqui, ó. Antigo Testamento. Pera aí. Deixa eu acertar aqui o negócio aqui, ó. Aproveitar que é ao vivo mesmo. Ao vivo a cores. A cores não, que eu não tô aqui. Vocês não estão aparecendo, né? Primeira Aliança. Pronto. Primeira Aliança, Antigo Testamento. Primeira Aliança, Antigo Testamento, vulgo Antigo Testamento, por 108 vezes. Então, essa palavra Naham aparece 108 vezes na Primeira Aliança, que é o Tanar, Antigo Testamento, vulgo Antigo Testamento. Entretanto, conforme o seu contexto e o grau de seu verbo, o significado varia, podendo significar. Vamos lá ver o que pode significar, então, esta palavra Naham, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário aí, vocês que estão assistindo, façam. Se quiser colocar algum adendo, não concordo, falar alguma coisa, pode falar, que depois a gente, dentro da possibilidade, estaremos aí, então, dialogando sobre, tá? Ó, primeiro, olha o que pode significar a palavra Naham dentro do contexto que ela aparece. Arrepender, no ato de arrepender mesmo, né? Lamentar, sofrer pesar, ter compaixão, ter compaixão, estar sentido, ter pena, apaziguar, consolar, confortar.